Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai aprender sobre o terceiro conjunto numérico. Aprendemos sobre o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e agora vamos para o conjunto dos números racionais. Números racionais. Então aqui logo de cara você percebe que o conjunto dos números naturais e os inteiros fazem parte do conjunto dos números racionais, ou seja, o conjunto dos números racionais é composto pelos números inteiros e pelos números naturais, que aprendemos nas aulas passadas aí, tá bom? Então vamos relembrar o que a gente viu no conjunto dos números naturais, que é o mais simples, natural. Olha só, representei pelo número 3, porque a gente já aprendeu, já sabe o porquê. Para quem teve oportunidade de assistir, tá bom? O conjunto dos inteiros representei pelo menos 3 e agora os racionais pelo 3/4. Vamos aprender um pouquinho mais agora. Então vamos dar uma olhada nos números naturais. Olha só, os números naturais quando a gente aprendeu era isso aqui, ó. O conjunto dos números naturais representado pela letra N. Vamos colocar só o N agora. Eu colocava N, tracinho, Z, tracinho. Vamos colocar só N, só Z e só Q, tá bom? Tanto faz, não tem problema nenhum. Então o que temos aqui no conjunto dos números naturais? Olha só, temos 0, 1, 2, 3 reticências. Isso quer dizer que são os números naturalmente que você fala no dia a dia. São os números quantitativos, né? Ó, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Ó, reticências quer dizer que não tem limite, né? Segue para o infinito, né? Então começa do zero e segue para o infinito. Esse é o conjunto dos números naturais. Com relação ao conjunto dos números inteiros, olha só. Temos aqui os números naturais, que são os números positivos, e os números inteiros representados pela letra Z. O que temos agora? Temos o zero, temos os positivos e temos também os contrários dos positivos, né? Olha aqui, ó, os negativos. Então todos os números negativos fazem parte do conjunto dos números inteiros. Todos os negativos, o zero e todos os positivos. Ou seja, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. Você percebe aqui, ó, um está dentro do outro, tá bom? E agora será a mesma coisa, o conjunto dos números inteiros estará contido no conjunto dos números racionais, tá bom? Então olha aqui, ó. Em se tratando de números inteiros, temos os números negativos, zero e números positivos. E aqui a gente entra agora no conjunto dos números racionais. Então aqui ainda temos os números inteiros, olha só, 0, 1, 2, 3 e aí segue para o infinito. E aqui temos menos 1, menos 2, menos 3, segue para o infinito. Por enquanto aqui só temos números inteiros. Então temos até agora números naturais e números inteiros, que é tudo isso daqui, né? Só que é o seguinte, agora a gente vai entrar em um terceiro elemento, que é o que faz parte do conjunto dos números racionais. Isso aqui também é número racional, né? Afinal de contas, isso aqui está contido no conjunto dos números racionais, né? Este está contido neste. Então aqui é inteiro, só esta parte é natural e aqui também é racional. Só que é o seguinte, o racional tem alguma coisa a mais. Então vamos começar aqui por este número aqui, ó. Entre o 0 e o 1. Entre o 0 e o 1 eu destaquei aqui, ó, nós temos alguma coisa aqui no meio. Entre o 0 e o 1 nós temos a metade de 1, né, que está aqui no meio. E é agora que a gente vai entrar com a nossa fração. Ó, este meio aqui dá para ser representado por 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é a metade dele. Então podemos colocar aqui, ó, 1 meio. Então agora você percebe que a gente já trabalha com um novo grupo de números, né, que é chamado de fração. Isso aqui é um número fracionário, tá bom? É 1 sobre 2. É chamado de fração, divisão e razão. Isso aqui é uma divisão, é uma fração, é uma razão, tá bom? Então você vê, aqui entre esses dois números temos uma divisão. 1 dividido por 2. Qualquer coisa dividido por 2 é encontrar a metade daquela coisa. No caso 1, 1 dividido por 2 é o que? É 0,5. E este 0,5 que representa aqui também, então deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Então 0,5 agora também é um novo elemento do conjunto dos números racionais. Então os racionais contêm os números naturais, os números inteiros, os números fracionários, que é uma fração, né? Uma razão ou uma divisão, e também contém os números decimais. Isso aqui é um número decimal, que é o resultado de uma fração. Toda fração leva ao número decimal ou ao número inteiro, tá bom? Nesse caso, 1 dividido por 2 dá 0,5. Deixa eu mostrar para vocês esta continha aqui.
Então vou utilizar essa calculadora aqui, ó, financeira, vamos lá. Então vou digitar aqui 1, entra, 2, divide. Olha lá, deu 0,5. Aquele monte de zero depois não tem importância. Nesse caso não tem importância nenhuma, é 0,5, tá bom? 0,5 e 0,500 é a mesma coisa, tá bom? Então, 1 dividido por 2 acabamos de comprovar que é 0,5. Então vamos voltar para cá. Então aqui ó, nós temos 0,5, ou seja, a metade de 1. A metade de 1 é 0,5. Se você somar 0,5 mais 0,5, claro, você vai obter o número 1. Então o conjunto dos números racionais é formado pelos naturais, pelos inteiros, pelos fracionários e pelos decimais. O que é um número decimal, Marcão? O número decimal é o seguinte: são todos os números que possuem vírgula. Qualquer número que possui vírgula é um número decimal. Aqui no caso 0,5 é um número decimal. Independente da quantidade de números que haja para cá, é um número decimal, tá bom? Vamos representar aqui um número decimal, por exemplo. Ó. Temos aqui 268,423. Então, 268,423 é um número decimal, tá bom? E lembrando aqui de uma matéria antiga, ó, depois da vírgula para o lado direito da vírgula temos os décimos, centésimos, milésimos. Décimo, centésimo, milésimo. Aqui no caso nós temos 4 décimos, 2 centésimos, 3 milésimos, tá bom? Guarda isso aí que a gente vai trabalhar com isso aí mais pra frente, tá bom? Mas na verdade a gente fala assim, ó, aqui a gente tem 423 milésimos. Por quê? Porque temos 3 casas depois da vírgula, então é 423 milésimos. Se nós tivéssemos apenas 42 aqui depois da vírgula, seria 42 centésimos, né? E se tivéssemos apenas o 4 depois da vírgula, seria 4 décimos. Como temos 3 casas após a vírgula, é 423 milésimos, tá bom? E só relembrando do lado de cá também, nós temos a unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Não confunda com décimo, centésimo, milésimo. Unidade, dezena, centena, tá bom? Certo, então isso é um número decimal. Guarda isso aí, número decimal é número quebrado, é número que contém vírgula, tá bom? Então aqui temos o número fracionário e o número decimal. Vamos para aquele ali agora, temos entre 1 e 2. Entre 1 e 2, esses dois números inteiros, olha só, em forma de fração eu posso claramente dizer que é 3 sobre 2. Uma fração, uma divisão, uma razão. Pessoal, se você quiser aprender mais sobre fração, esta aulinha aí é sobre fração. Clica aí ou aqui em cima. Tá bom? Se você quiser saber sobre razão, que também é uma fração, que também é uma divisão, é esta aulinha aí, ó. Outra aula, clique aí ou aqui em cima, tá bom? Fração e razão, que no caso também é uma divisão, né? Então aqui temos 3 sobre 2, ou 3 dividido por 2. Então temos o número fracionário, que é o novo número do conjunto dos números racionais, né? E ele gera um número decimal, da mesma forma que este aqui também gera um número decimal. E se você observar aqui, ó, entre 1 e 2, o que temos? Temos 1,5. Então 3 dividido por 2 é 1,5, então podemos colocar aqui embaixo, ó, 1,5. E o 1,5, que tipo de número que é esse? É um número fracionário? Não, é um número decimal. Então 1,5 é a metade de 1 e 2, concorda? 1,5 mais 1,5 dá 3, olha lá. E 3 sobre 2, 3 dividido por 2, claro, vai dar 1,5 que vai dar esse valor aqui no meio, tá bom? Então assim segue sucessivamente. Então o conjunto dos números racionais, que é este conjunto aqui, ó, temos o número natural, o número inteiro e os números fracionários. Eu coloquei aqui 3,4, que no caso gera um número decimal também. Então o número fracionário e o número decimal fazem parte do conjunto dos números racionais. E esses dois também, né? Então tá. E seguindo aqui, ó, temos 2 e 3. A metade de 2 e 3 é 2,5, né? Como que eu posso representar isso aqui em forma de fração? Eu posso colocar aqui, ó, 5 dividido por 2. Quanto que é 5 dividido por 2? Também chamado de 5 meios. 5 dividido por 2, também chamado de 5 meios. Isso aqui, claro, é 2,5, é 2,5. Então a gente pode colocar aqui o número decimal 2,5. Então é isso que eu quero que vocês percebam, tá bem? Tá bom? Os números fracionários que geram o número decimal. Se eu dividir 5 por 2, dá 2,5.
Agora vamos passar para os negativos. Então, pessoal, já fiz tudo aqui para vocês, olha só. Então aqui temos menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 é menos 0,5, que é a mesma coisa de lá. Ali deu 0,5 positivo, né? 1 sobre 2 ou 1 meio, né? E aqui deu menos meio, menos 0,5, que é a mesma coisa de menos meio, que claro que está entre 0 e 1, né? Aqui é menos meio, tá bom? E aqui menos 1. Então a metade de menos 1 é menos meio ou menos 0,5. Número racional, número racional, número racional, racional, racional. Tudo aqui é racional, tá? Aqui é natural e aqui é inteiro e inteiro. E tudo aqui agora é racional, tá bom? Decimal fracional também faz parte dos números racionais, que é o que estamos aprendendo agora, tá bom? Bom, e continuando aqui, ó, menos 0, menos 1, menos 2, menos 3. Entre menos 1 e menos 2 temos aqui também ó, uma fração, ó, menos 3 dividido por 2, menos 3 meios. Quando há um 2 embaixo, você pode chamar de meio, tá bom? 1 meio, 3 meios, 5 meios. 3 meios, qual que é a metade de 3? A metade de 3 é 1,5, tá aqui, ó. Então é a representação decimal desta parte fracionária, tá bom? Só que, claro, negativo, né? Porque é número negativo. Então 3 dividido por 2 é 1,5. 1,5 está mais ou menos aqui, ó. Entre menos 1 e menos 2, menos 1,5, tá bom? Então é a mesma coisa que o lado de lá, ó, igualzinho. E já que lá estava 5 sobre 2, que é igual a 2,5, aqui nada mais é que 5 sobre 2, né? Ou 5 meios negado, menos 5 sobre 2. E dividir 5 por 2 é encontrar metade do 5, é 2,5, está aqui, ó. Então menos 2,5 está entre menos 2 e menos 3, então aqui está. Ó. Então o que você percebe aqui é o quê? Que todos os números podem ser representados por números inteiros, por números fracionários e por números decimais. Este é o conjunto dos números racionais e vamos aprender alguma coisinha a mais, tá bom? Pessoal, para você encontrar menos 2,5, vamos para o lado de lá, vai ficar mais fácil de explicar. Para você encontrar 1,5, o que você fez para encontrar 1,5? Você dividiu 3 por 2. 3 dividido por 2 é 1,5, né? 1,5 vezes 2 é igual a 3. Aí para frente, mais para frente, eu vou ensinar vocês a encontrarem, por exemplo, eu tenho 1,5, como que a gente faz para encontrar a fração? Eu vou ensinar para vocês. Quando estiver pronto, eu vou deixar o link aqui em cima, aqui, ó, ou aqui, ensinando para vocês como encontrar o número decimal passado para a fração, tá bom? Então, deste número também dá para chegar à fração. E vice-versa, né? 3 dividido por 2 é igual a 1,5, tá bom? Vamos continuar? Vamos. Então, aqui ó, nós temos a representação do conjunto dos números racionais, olha só. E como que a gente representa isso? Ó? O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Olha lá, letra Q, tá bom? Representa o conjunto dos números racionais. Então dizemos da seguinte forma. O conjunto dos números racionais é igual a A dividido por B, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros, B pertence ao conjunto dos números inteiros e B seja diferente de zero. Marcos, eu não entendi nada, dá para você explicar detalhadamente? Claro, eu estou aqui para isso. Olha só. O conjunto dos números racionais é formado pela letra Q, que eu já vou explicar para vocês. Então esse é o conjunto dos números racionais. Certo? Então o conjunto dos números racionais é formado por A dividido por B. Quem que é A e quem que é B? O A é um número e o B é outro número. Ó. É 3 dividido por 2, A dividido por B. Tá bom? Então o 3 é o A e o 2 no caso é o B. Tudo bem, então é A dividido, o conjunto dos números racionais é A dividido por B. Só que tem um porém. Sempre que você encontrar essa barrinha aqui, eu quero dizer porém, só que você tem que obedecer o que está aqui na frente. Isto aqui é igual a isto, porém, no entanto, olha só, o A, que é este A aqui, ó, que é o número de cima, ele tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Quais são os números inteiros? São esses aqui, ó, os números negativos e positivos normais, sem ser décimos, sem ser fracionário, né? Então são os números inteiros. Então o conjunto dos números racionais ele trabalha com fração, no entanto o A ele é obrigatório que seja inteiro, ele é obrigatório que pertença ao conjunto dos números inteiros, e o B é a mesma coisa, esse B que está aqui embaixo, desta fração, desta divisão, desta razão. O B ele é obrigatório pertencer ao conjunto dos números inteiros também.
ou seja, aqueles números inteiros que ali estão. É obrigatório, então o A tem que ser inteiro, o B também tem que ser inteiro, ou seja, esses números, no caso aqui vai 5 sobre 2. O 5 é inteiro e o 2 também é inteiro, tá bom? Você pode também dizer da seguinte forma, ó, A é um elemento do conjunto dos números inteiros. A é um elemento do conjunto dos números inteiros, né? E o B também é um elemento do conjunto dos números inteiros. E temos mais uma observação lá. O B, ele jamais poderá ser zero. Ele tem que ser diferente de zero. Quem que é o B? É o denominador, é o número de baixo. Ele é obrigatório que seja diferente de zero, tá bom? Então, o conjunto dos números racionais é igual a A sobre B, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros, B pertence ao conjunto dos números inteiros e B seja diferente de zero, que eu já vou explicar para vocês também por que tem que ser diferente de zero, tá bom? Então eu pergunto para vocês, aqui pode ser qualquer número e aqui também? Não, tem que ser um número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, ou menos 1, menos 2, menos 3 e o zero também pode ser, tá bom? E o B pode ser zero? Não pode, o B tem que ser diferente do zero. O A pode ser zero, porque zero dividido por qualquer coisa é zero, ou seja, nada dividido por nada é nada, ou por qualquer coisa é nada, tá bom? Então B é diferente de zero. Então vamos ver aqui, ó. Então aquilo ali nada mais é que isso, ó. O conjunto dos números racionais é igual a A sobre B, sendo que B é diferente de zero, tá bom? Com alguma observação a mais ali, tá ok? Já sabemos o que quer dizer isso daqui, né? B é diferente de zero. Certo, agora eu vou explicar para vocês por que esse que. Esse que aqui, pessoal, ele vem da palavra quociente. Quociente. O que é um quociente? Eu acredito que muitos já saibam, mas muitos ainda não saibam. Por exemplo, se eu tiver aqui uma fração A, aquela ali, A sobre B, isso aqui é igual a um quociente, é igual a quê? Muitas pessoas já sabem disso, mas eu acredito que haja muitas pessoas que ainda não saibam. A sobre B é igual a quociente. Marcos, eu nunca vi isso na minha vida. Eu acredito que você já tenha visto, olha só. Vamos substituir isso aqui por um número, vai. O A vai valer 10, então o A vale 10 e o B vale 5. 10 dividido por 5. Quanto que é 10 dividido por 5? É 2, né? Por que 2? Porque 2 vezes 5 é igual a 10. Então, olha só. Então, vamos colocar isso aqui em forma de divisão normal que você aprendeu na escola aí, tá bom? Então, olha só. 10, ali está, dividido por 5, que é igual a 2. Por que 2? Porque 2 vezes 5 é igual a 10. Para 10, nada. Então vamos lá, o que você aprendeu na escola mais simples aí, na básica, lá no começo? Que isso aqui é o quê? Qual que é o nome deste número aqui, ó? É o dividendo, certo? Dividendo. Qual que é o nome deste número aqui, ó? Deste elemento aqui, deste algarismo aqui? Divisor. Dividendo, divisor. Dividendo, divisor. E aqui é o quociente. E aqui é o resto, né? Dividendo, divisor, quociente e resto. Então o 2 é o quociente, não é? Então vamos voltar aqui, ó. O 2 é o quociente. Aqui, ó. A sobre B é igual ao quociente. É o 2, ó, que você havia aprendido há muitos anos atrás. Tá bom? Então, realmente, A sobre B é igual a um quociente, né? Então, tá. Então, a letra Q vem de quociente. Por que vem de quociente, Marcão? Porque o conjunto dos números racionais trabalha principalmente com fração, olha só. O conjunto dos números racionais é igual a uma fração. Então, essa fração gera um quociente, tá aqui, ó, gera um resultado, um quociente. E aí pegamos o Q de quociente e substituímos e representamos o conjunto através da letra Q, porque trabalhamos principalmente com fração, tá bom? Então agora você já sabe por que o conjunto dos números racionais é chamado de Q. Ótimo, agora deixa eu explicar para vocês o porquê que o B tem que ser diferente de zero. B diferente de zero para que seja um número racional. Vamos lá então. Então, olha só, vamos colocar aqui, ó. Se eu dividir 3 por 1, 3 dividido por 1, quanto que é? É o próprio 3. Qualquer coisa dividido por 1 é igual a ela mesma, tá? 3 dividido por 1 é 3. Certo, vamos apresentar isso naturalmente. 3 dividido por 1, quanto que é? 3. 3 dividido por 1 é 3. Como que você tira a prova? É só multiplicar este por este que é igual àquele. 3 vezes 1 é igual a 3. Para 3, nada. 3 dividido por 1 é 3. Tirando a prova, 3 vezes 1 é 3. Para 3, nada, né? Então tem que sobrar 0 aqui. Quando dá 0 aqui, você tirou a prova, então tá certa a continha, que realmente é 3. Tá ok?
E agora vamos fazer o seguinte. Ó, aqui nós colocamos 3, tá aqui, o A é 3 e o B é 1, concorda? Né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar 3 aqui e vamos colocar um 0 aqui, ó. Não pode ser 0, é diferente de 0B, mas vamos colocar um 0 para ver o que acontece. Então, 3 dividido por 0 é igual a 3 dividido por nada. Ah, não estou dividindo 3 por nada, então é igual a 3. Será que é isso mesmo? Eu tenho 3 maçãs, não tem ninguém para dividir, então ficou 3 maçãs. Matematicamente, será que é isso mesmo? Então vamos representar aqui ó, em forma de divisão natural. Então 3 dividido por nada, por 0, 3 dividido por nada é igual a 3, então colocamos aqui, ó. Certo. Agora 3 dividido por 0 é igual a 3, beleza, porque você tem 3 maçãs, não tem ninguém para dividir, então você ficou com 3. Vamos ver matematicamente se funciona. Como que a gente tira a prova disso daqui? Você multiplica este por este, tem que dar aquele, não é? Olha só, 3 vezes 1, 3. Então vamos ver aqui. 3 vezes nada, quanto que é 3 vezes nada? É nada. Opa, tinha que ser 3. 3 vezes 0 é 0. Tinha que ser 3. 3 vezes nada é nada, para 3, 3. Não pode, aqui tem que sobrar 0. Ó. Tá vendo por que não pode ser 0? Então B não pode ser 0 por causa disso, ó, porque matematicamente não funciona. Qualquer coisa dividida por 0 não é ela mesma. Porque se você for tirar a prova não dá certo, 3 vezes nada é nada. Opa, tem que dar 3, 3 vezes alguma coisa tem que dar 3, no caso 3 vezes 1, 3. Então agora está provado matematicamente que o B não pode ser 0 e você já sabe o porquê, tá bom? Para os números racionais o B é diferente de 0, acabamos de provar aqui, ó. Então agora a gente já sabe o que é o Q, o A sobre B, né, que é o conjunto dos números racionais, e B diferente de 0. Certo, agora vamos continuar. Então vamos fazer o seguinte, o que tínhamos até agora? Tínhamos aqui o conjunto, a reta numérica, essa aqui é chamada de reta numérica. Tínhamos o ponto de origem, que é chamado de 0, ponto de origem, tá bom? E aí temos aqui 1, 2, 3 e assim sucessivamente para o infinito, né? 1, 2, 3. E do lado de cá, claro, fazendo parte do conjunto dos números racionais também, né? Temos o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7, o menos 8, o menos 40, o menos 800, tá bom? Então, e para lá também é a mesma coisa, tá bom? Vai para o infinito e vem do infinito, tá bom? Certo. Então agora, para a gente trabalhar um pouquinho mais o conjunto dos números racionais, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar este intervalo aqui, ó, entre o 0 e o 1, vamos colocar aqui, ó, só este intervalo por enquanto. Então aqui eu vou pegar, vou fazer uma reta aqui, ó, um segmento de reta, né? Uma reta é infinita, o segmento de reta é finito, ele começa e termina, tá bom? Então esse aqui é um segmento de reta, pelo menos é parecido, né? Então aqui temos o 0 e temos aqui o 1. Então é aquele intervalo ali só, para a gente estudar aqui o que acontece naquele meio até ali, tá bom? Então 0 e 1. Então já aprendemos o seguinte, que entre 0 e 1 temos aqui bem aqui no meio, podemos expressar aqui fracionariamente, né? Fracionariamente, tá bom? Por quanto? Por 1 dividido por 2, ou 1 meio, né? Isso aqui também é igual a 0,5 que já sabemos, ok. Agora vamos fazer o seguinte, vamos dividir este meio aqui também, vamos dividir ele no meio certinho aqui também, encontrar uma fração dele aqui também. Existe uma fração e existe um número decimal. No caso, 1 meio ou 0,5 dividido por 2 será aqui no meio, e o que dará? Dará 1 sobre 4, 1 quarto, tá bom? 1 meio, 1 quarto. 1 quarto é a metade de 1 meio. Então tá, então se você dividir 1 por 4, vamos dividir? Vamos. Tá zerado, então pega 1, tá lá, entra, agora eu vou dividir por 4. 4, tá lá, divide. Olha quanto que deu, 0,25, tá vendo? Então quanto mais casas decimais tiver, é melhor para a gente trabalhar. Então 1 quarto é igual a 0,25, então vamos voltar aqui para a lição. Então aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que 0,25, tá bom? Então você percebe aqui, ó, que apenas neste intervalo aqui, ó, existem vários números que podem ser representados na forma de fração
e na forma de número decimal, tá bom? Vamos dividir aquela metade ali também, ó. Se eu dividir aquela metade ali, ó, que será aqui, o que eu terei aqui? Eu terei 3/4, 3/4. E 3/4, se você for procurar na calculadora, você vai encontrar 0,75. Marcos, ensina pra gente aí dividir 3 por 4. Ó, eu já tenho uma aula sobre isso também. Um número menor dividido por um número maior, que eu fiz há uns 5 anos atrás aí, tá bom? Então é esta aula aqui, ó. Então nessa aula eu estou dividindo 5 por 6. Clica aí ou aqui em cima, tá bom? 3 dividido por 4 é 0,75. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, ó. No intervalo de 0 e 1, olha o tanto de fração que a gente pode encontrar. Várias frações. Marcos, mas me diz uma coisa, além dessas aqui, ó, dividindo, dá para encontrar outros? Claro, e vamos entrar agora no próximo tema que eu quero mostrar para vocês, que é o próximo elemento do conjunto dos números racionais. É o próximo elemento dele que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos pegar esse intervalo aqui entre o 0 e o 1 e trabalhar com ele aqui embaixo, olha só. Então traçamos aqui a nossa reta, colocamos aqui uma reta numérica, onde temos aqui o 0 e o 1. Pessoal, estou mostrando entre 0 e 1, mas funciona em qualquer lugar. Aqui funciona, é a mesma coisa, para lá funciona, tá bom? Aqui no caso está dando 0, alguma coisa, ó, 0,25, 0,5, 0,75, por quê? Porque é entre 0 e 1. A partir de 0,99 aí já vem 1. Então vem 1,2, 1,5, 1,75 até chegar a 2. Chegou 1,99 aí chega ao 2, tá bom? Então estamos trabalhando só aqui para ensinar para vocês, tá ok? Então vamos lá, eu gostaria de mostrar para vocês agora outros números fracionários contendo alguma coisa esquisita que eu vou mostrar para vocês agora. Então já sabemos que aqui no meio temos o 1, que é 1 dividido por 2, né? 1 meio na verdade, né? Que é 0,5. Não vou colocar 0,5 que a gente já sabe. Beleza. E já sabemos também, olha só, que aqui no meio temos 1/4, que é 0,25. Eu não vou colocar, tá bom? 1/4. Vamos colocar aqui só o tracinho, 1/4. Certo. Agora o que eu quero que você observe é o seguinte. Aqui, quase que no meio aqui, ó, eu vou traçar um outro tracinho aqui que eu já conheço. E esse tracinho é 1/3. 1/3 de 1 está mais ou menos aqui, ó. Então aqui também temos a fração 1/3. 1/3, o que é 1/3, Marcão? É 1 dividido por 3. Na verdade é este intervalo aqui entre 0 e 1 dividido por 3. Se você observar bem, 1/3 está aqui. E aí o outro virá mais ou menos aqui. E aí sim termina. Então teremos uma parte, duas partes, três partes. Ou seja, 1 dividido por 3. É 1 dividido por 3 partes. É como se nós colocássemos assim, ó. Uma coisa qualquer e dividimos em 3 partes, que eu acho que é mais ou menos aqui, ó. 3 partes iguais. Isso aqui é 1/3, tá bom? Da mesma forma que 1/2 é aqui, ó. Colocamos aqui e dividimos 1 em 2 partes. Uma parte até aqui e outra parte até ali, ó. 1/2. O que eu quero mostrar para vocês, eu vou ter que fazer aqui embaixo novamente. Então, entre 0 e 1, temos aqui 1/2, temos aqui 1/4. E temos aqui 1/3, 1/3. 1/3 ou 1/ qualquer coisa barra qualquer coisa, A sobre B é a mesma coisa que A barra B. É a mesma coisa, tá bom? Estará dividindo também. Então aqui temos 1/3, 1/3 é 1/3, que está mais ou menos aqui, ó. E este valor fracionário aqui, este número fracionário aqui, ó, ele tem um valor, olha só, isso aqui é mais um elemento importante do conjunto dos números racionais. 1 dividido por 3. E quanto que é 1 dividido por 3? 1 dividido por 3, deixa eu fazer aqui na calculadora para vocês. Então vamos zerar no CLX. Então zeramos, 1 entra, tá lá. 3, tá lá, divide. Olha quanto que deu, 0,33333 e assim sucessivamente. Então vamos colocar aqui que eu vou explicar isso para vocês agora. Então aqui deu 0,333 e assim por diante, assim sucessivamente. Este aqui é mais um elemento do conjunto dos números racionais. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma dízima periódica, é um número decimal também, né? 0,33333 e por aí vai.
No entanto, é um número infinito. Certo, então esse aqui não é um número exato igual aos outros. Por exemplo, 1 dividido por 4, temos aqui um número decimal exato. Olha só, o número decimal finito, ele tem começo e fim. Começa no 0 e termina no 5. Isso aqui é um número decimal finito. Então aqui, ó, vamos dividir aqui, ó, este meio aqui, ó. Então aqui temos 0,75 que vimos agora há pouco, né, que é o 3 quartos. E um pouquinho mais para frente aqui, ó, existe um outro aqui também que é 5 sextos, ou 5 dividido por 6. Quanto que é 5 dividido por 6? Eu vou mostrar para vocês na calculadora. Então vamos aqui, ó. Olha só. 0,83333, o que temos aqui uma dízima periódica, novamente o 3 se repetindo. Poderia ser qualquer número, mas no caso aqui o 3, e você observa que tem um número aqui no meio também, ó. Não tem problema nenhum, pode haver quantos números forem. Então 5 dividido por 6 deu 0,83. Então vamos voltar aqui, ó. Então aqui temos mais ou menos um valor de 0,83333 e assim sucessivamente e assim até o infinito. Então, mais uma dízima periódica, que é um número decimal, porém infinito, tá bom? Então agora, pessoal, vocês já sabem o que é, né? Por exemplo, eu poderia colocar aqui, vai passar um pouquinho do 2, aqui, ó. Eu, por exemplo, poderia colocar aqui a fração 20/9. O que é 20/9? É uma fração, certo? Que pertence ao conjunto dos números racionais. Ok. E vamos dividir 20/9 para ver o que acontece. 20 dividido por 9. Vamos colocar aqui, ó. 20 entra, 9 divide. 2, uma dízima periódica, 2,2. Então aqui eu posso colocar 2,222 e assim sucessivamente, né? Uma outra dica aqui seria o seguinte, pessoal. O número que se repete, você pode fazer assim, ó. Coloca esse 2, aquele que repete, você coloca uma vez só e coloca um tracinho em cima dele. Isso quer dizer que a dízima periódica, ou seja, isso aqui é chamado de período. Guarda esse nome aí, período. O período é o elemento, é o algarismo que se repete indefinidamente. Então pode colocar um tracinho em cima do período, né? Que no caso 2, pode colocar um tracinho que indica que é uma dízima periódica. Isso aqui não é um número decimal normal. É uma dízima periódica por causa deste traço aqui em cima, tá bom? No caso 28/15, nos dá uma dízima periódica chamada de 1,86666. Isso aqui é uma dízima periódica também. Isso aqui você pode representar também como 1,86 e o traço em cima do 6, que é o período que se repete. Isso aqui é uma dízima periódica, tá bom? Então outros números também virão, por exemplo, quanto que é 1/7? 1/7 também gera uma dízima periódica, e olha que dízima periódica interessante isso aqui, ó. Isso aqui dará 0,14285,7 e aí eu coloco o traço aqui, ó. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que tudo isso aqui se repete para frente. Tudo isso. Isso é uma dízima periódica também. Como que ficaria aqui para frente? 142, 142, 857, 857 e assim sucessivamente. Tá bom? Dízima periódica também. Vamos fazer mais um? Vamos. Então 7 sobre 22, 7 dividido por 22, 7 sobre 22, tá bom? Quanto que fica isso daqui se você dividir? Dá 0,31818. Como que pode ser representado? 0,318 e um traço em cima horizontal. Isso quer dizer que o 18 se repete indefinidamente, tá bom? Bom, pessoal, o que a gente aprendeu aqui com o conjunto dos números racionais? Aprendemos a encontrar frações,
que existem nos meios aqui, números decimais exatos, por exemplo, 1 dividido por 4, que é igual a 0,25, isso aqui é um número decimal exato. Números decimais inexatos, ou seja, infinitos, estes são finitos, né? O que mais? Os números naturais também fazem parte, isso aqui é um número natural, né? Ó, do zero para frente, fazem parte também do conjunto dos números racionais. Os números inteiros também fazem parte, né? Que esse aqui é um inteiro, mas o menos 1 aqui, ó, também é um número inteiro, é um número racional também. Dízimas periódicas também, que fazem parte dos números racionais. Então vamos colocar aqui um conjunto. Por exemplo, vamos colocar primeiro o conjunto dos números inteiros que aprendemos na aula passada. Qual que era o conjunto dos números inteiros? Abrimos chave, tínhamos reticências, né, que vem do infinito negativo. Menos 2, pode ser menos 2, não há problema nenhum. Menos 2, menos 1. O zero, que é o ponto de origem, não é nem positivo nem negativo, né? Temos aqui o 1, o 2, e assim sucessivamente. Este forma o conjunto dos números inteiros, né? Que são os positivos e os negativos, certo? Agora o conjunto dos números, eu vou colocar até mais para cá, porque vai dar um pouco mais de trabalho. O conjunto dos números racionais, como que a gente pode representar? Olha só. O que eu vou fazer aqui não é para você assustar não, tá bom? É só representando o que você aprendeu agora, tá bom? Então eu posso colocar aqui, ó, reticências, porque o conjunto dos números inteiros fazem parte e possui reticências aqui também, ou seja, vem do infinito. Então eu coloco aqui, posso colocar menos 7, porque é um número inteiro e todo número inteiro é um número racional, né? Menos 7. O que eu posso colocar aqui agora? Olha só, números racionais, olha que interessante. Eu posso colocar aqui, por exemplo, menos 3 quintos. Menos 3 quintos, Marcão? Sim, porque é um número fracionário, é um número negativo que faz parte dos conjuntos dos números racionais. E menos 3 quintos eu pus do lado direito porque é um número maior que menos 7. Quanto que é menos 3 quintos? Eu já fiz na calculadora, já adiantei para vocês, é menos 0,6. Então, menos 0,6 é maior que menos 7. Aprendemos isso na aula passada, né? Ó, esse aqui está mais próximo do zero. Quanto mais próximo do zero, maior ele é. Esse aqui é maior que este. Então, menos 3 quintos é maior que menos 7. E aqui o próximo, aqui, olha que interessante. Olha o que eu vou colocar aqui, ó. Eu posso colocar aqui, aquele ali, ó, 7/22. Mas vamos colocar daquela forma. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,318, 18 e assim sucessivamente. Então, ó, faz parte também dos números racionais. Inteiro, fracionário, dízima periódica, né, que repete como 18 aqui. Eu não precisava colocar esses 18 aqui, as reticências, mas eu coloquei, tá bom? Quando você coloca tudo assim, você não coloca o traço aqui, tá bom? Então é um número racional? É um número racional. Marcos, esse está do lado direito desses dois aqui. Ele é um número maior que aquele? Claro, ó, 0,3. É maior que 0,6. Ele está mais perto ainda do zero. Então após ele aqui, a gente pode colocar agora o zero. Ó, zero. Tá bom? Zero é maior que qualquer número negativo. E aqui, ó, temos um errinho aqui, ó, que é menos. Um errinho grave aqui, ó. É menos 0,3, que é menor que o zero. E aqui é menos 0,6. E aqui é quanto agora? É 7/22? Não. É menos 7 sobre 22. Tudo negativo. Então zero está aqui. Então aqui é negativo a dízima periódica, né? E a fração também que representa essa dízima periódica. O que mais agora que podemos colocar na frente do zero aqui, ó? Vamos colocar, olha que interessante, 1/5 positivo, porque está à direita do zero, ó, 1/5. E quanto que é 1/5? É 1 dividido por 5, eu já fiz para vocês, é 0,2. 1/5 é 0,2. Tá bom? Então é maior que o zero, ó, 0,2 é maior que o zero, já está indo para frente já, tá bom? O que mais, Marcão? Vamos colocar aqui, ó, um número decimal exato, por exemplo, 0,875.
0,875 é um número decimal, que é um número racional, tá? Um número decimal exato. Não é uma dízima periódica, é um número racional exato, concorda? Ele para por aqui, ó. Isso aqui é o resultado de uma divisão que eu não procurei, mas há uma divisão que forma isso aqui, tá ok? Então 0,8 já está próximo de 1, ó. A partir de 0,99 já vem 1. Então vamos colocar aqui, ó, número 1. Pronto, já chegamos no número 1, tá ok? E assim segue sucessivamente. Aqui poderia, por exemplo, para terminar aqui, ó, você poderia colocar, depois do 1, você poderia colocar 8/5, ou 8 sobre 5. O que é 8 sobre 5? É igual a 1,6. 1,6 é maior que 1, e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Então você vê que o conjunto dos números racionais é formado por todos esses elementos diferentes aqui, ó, tá bom? Então deixa eu deixar uma perguntinha para vocês então, olha só. Eu acredito que muitas pessoas já conheçam este símbolo aqui, ó. Este aqui é o π. O valor do π é 3,14159265 reticências. 3,14159265 reticências. A pergunta é: o π, ele pertence ao conjunto dos números racionais? O π, ele pertence ao conjunto dos números racionais? Deixa eu colocar aqui, ó. 3,14159265 e assim por diante. Ele pertence ao conjunto dos números racionais? Agora você já sabe responder, hein? Tá legal? Então deixa essa perguntinha para vocês. Se você gostou, por favor, clique no joinha, se inscreva, deixa um comentário, compartilhe aí com amigos, familiares, etc. Marcos Amba aqui no YouTube com vocês novamente.